Les quiero dar la bienvenida a todos. Mi nombre es Luis Pedro Calderón. Yo soy el gerente comercial de Seica y para nosotros pues es un gusto tenerlos en este webinar que estaremos dando en la mañana de hoy. Eh, pues tenemos el agrado de contar con personas tanto de Guatemala como de Salvador en el webinar. Eh, y pues Renan realmente el ingeniero Renan de Brito, es la persona que nos atiende como ventas internacionales a nosotros. Sí. Y entonces, por favor, a los que vayan entrando, si pueden entrar con su cámara y su micrófono apagado para que así la señal no se nos interrumpa. Entonces, como les contaba, pues el ingeniero Renan de Brito es la persona que nos atiende de parte de WEG como ventas internacionales. Y realmente sabemos que la charla de hoy será bastante enriquecedora. Eh, Como Renan va a estar haciendo la presentación, entonces no va a tener oportunidad de estar viendo algunas preguntas. Entonces, si quieren, las van anotando en el chat. Si las quieren preguntar por chat, las vemos al final de la presentación. O al final también pueden ya habilitar sus micrófonos al final para hacer las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, sin más, les doy la bienvenida a todos y te dejo ya la batuta, Renan, para que puedas empezar. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Okay. Yo voy a presentar un poco sobre nuestro Click 02, que es un pequeño PLC. Más o menos después de unos 20 minutos de empezar la presentación, yo voy a hacer algunos ejemplos prácticos para presentar a ustedes la herramienta de trabajo. Porque lo más interesante aquí en ese producto es que nuestro software él tiene un simulador. Entonces, para la persona hacer el proyecto de automatización, él no necesita tener físicamente el equipo en oficina para empezar el proyecto porque hay un software que simula el PLC. Entonces, durante el tiempo de compra, hasta que llegue el PLC, ya se puede hacer el proyecto sin tenerlo físicamente. Entonces, la idea de la presentación es mostrar esta herramienta a ustedes y mostrar el poder que eso tiene de trabajo, ¿ok? Para que ustedes ya puedan empezar a utilizarlo. Y para eso yo estoy compartiendo aquí mi escritorio, porque voy a mostrar el software, voy a mostrar cómo se programa, cómo se inicia un proyecto, ¿ok? Pero primeramente, me gustaría de hablar un poco de VEG, ¿ok? Solo algunas diapositivas. Mucha gente conoce VEG más por motores, ¿ok? Pero VEG es un grupo que tiene la VEG Motores, VEG Automatización, que es la empresa en que yo trabajo. Tiene la VEG Transmisión, Distribución, VEG Energía, que hace motores especiales, hace generadores, y VEG Pinturas. Entonces son 5 unidades de negocios del grupo VEG. Dentro de VEG Automatización hay un montón de otras unidades. Entonces, hay la unidad aquí que llamamos de drives y controls, que es la parte de variadores, la parte de PLCs, de IHMs. Aquí de controls es la parte donde fabricamos contactores, fusibles, botones, guardamotores, seccionadoras. También tenemos aquí fábrica de tableros. Aquí en Brasil, hacemos la parte de tomas de corriente, enchufes para residencias. Tenemos toda uma parte onde fabricamos produtos para segurança de máquinas, como sensores, relés de segurança, llaves de fim de carreira. Temos a parte de Critical Power também, que fabricamos UPS, tanto industriais como para oficinas. Há uma parte de generação de energia solar. E também há outra unidade aqui dentro de automatização, que é a parte onde se fabrica conversores para carros ou autobuses elétricos, ok? Então, VEG é todo isso. Então, VEG tem toda a cadena da indústria, nós podemos atuar desde a produção, a generação, a transmissão, dentro da indústria, em todos os processos de automatização, de qualquer processo, temos equipos para todos esses processos industriais.
Tenemos la parte de tracción eléctrica, que es para buses, y también tenemos para barcos. Aquí Brasil es un país que tiene bastantes empresas que fabrican barcos, principalmente por el mundo del petróleo de Brasil, que necesita de muchos barcos. Entonces, WEG es bastante también especializada en soluciones para barcos y también la parte de tecnología para la construcción civil. Entonces, tenemos equipos y soluciones para toda esa cadena de aplicaciones, ¿ok? A mí me gusta mucho mostrar esa foto. Aquí es la casa matriz de WEG aquí en Brasil. Nosotros tenemos fábricas en 12 países y tenemos sucursales y oficinas en más de 100 países en el mundo, ¿ok? Pero esta es la planta principal, es la mayor planta de motores eléctricos en apenas un lugar. WEG Automatización también está aquí dentro. Entonces aquí son aproximadamente 12.000 personas que trabajan aquí diariamente en los 3 turnos, ¿ok? Entonces nosotros somos una empresa bastante grande. De estos 12.000, unos 4.000 son de WEG Automatización, ¿ok? Entonces, siempre me gusta mostrar eso, ¿no? ¿Qué es WEG, no? ¿Qué es WEG Automatización? Somos una empresa assim, bastante grande, con más de 40 años de experiencia en automatización, ¿ok? Bueno, nosotros, hablando, como vamos a hablar aquí del CLIC, ¿no? Que es un PLC, entonces nosotros tenemos bastantes soluciones para la conectividad industrial. Entonces tenemos variadores, tenemos IHMs, tenemos PLCs, tenemos controladores de factor de potencia, medidores de energía, relés inteligente, ¿ok? Entonces todo eso puede estar conectado con un PLC en una red, ¿no? Entonces, aquí hablando específicamente de esta parte de conectividad, nosotros tenemos 3 cosas bastante importantes en nuestro portafolio, ¿ok? Que ustedes pueden usar en las aplicaciones. La primera es la cuestión de la soft PLC. ¿Qué es el soft PLC? Soft PLC es una función que está integrada en todos los variadores WEG, incluso en los arrancadores suaves, que es un PLC dentro del propio equipo. Entonces, cuando ustedes compran un variador WEG, o el variador que ustedes tienen ahí en oficina, en el taller, ese variador tiene un PLC integrado dentro de ese equipo. ¿Ok? Ele viene de fábrica en todos los equipos, los arrancadores suaves y variadores. Isso se llama función soft PLC, es una función gratuita que está dentro del variador. Incluso el software para programarlas también es gratuito. ¿Ok? También tenemos la línea de PLCs, que tenemos el PLC 300, que es este azul que está aquí arriba, el TPW04, el CLIC 02 y una tarjeta aquí que se llama PLC 11 que podemos poner dentro de un variador para incrementar sus funciones de la soft PLC. ¿Ok? Y también tenemos una línea de IHM Touchscreen, ¿ok? Entonces, todos estos equipos, aí, por ejemplo, en una red podemos poner un PLC que controla un variador y hacer la lectura de las variables de nuestro proceso en un HMI, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos todo ese portafolio de PLCs y HMs para atender cualquier tipo de proceso industrial, ¿ok? Hoy específicamente vamos a hablar del CLIC 02, que es este equipo que está aquí, abajo del TPW04, ¿ok? Entonces, la charla va a ser sobre él. Pues aquí está la cara del PLC, ¿no? Entonces, ¿qué es el CLIC? Es un PLC para pequeñas automatizaciones. Es que tiene una cierta cantidad de entradas y salidas. Es para automatizar procesos pequeños, máquinas, ¿ok? Entonces podemos hacer tareas de temporización, de registro, de operaciones matemáticas con ese equipo. Pero él tiene una cantidad de entradas y salidas limitadas en comparación a un PLC de grande porte. Por eso es un PLC para pequeñas automatizaciones. Aqui em Brasil também solemos chamar esse equipo de relé programável, porque aqui em muitas aplicações se substitui relés, até contactores por el clique. Ok? Então aqui também chamamos ele de relé programável. Programável por quê? Porque podemos poner lógica de temporização, de conteo, enfim. Então por isso também lo chamamos de relé programável, ok? Então, ¿qué especificación técnica tiene el CLIC? Entonces, tenemos unidades básicas sin módulos de expansión, que sería como esta que está aquí, en esta diapositiva. Entonces, tenemos estas unidades que pueden ser alimentadas en 12 voltios, tenemos unidades para alimentación en 24 voltios,
DC, ¿no? Y otras para alimentación entre 110 y 220 voltios AC. Okay. Entonces, en general, las aplicaciones, ahí, dependiendo del tablero de la persona, él va a tener una fuente 24 y va a querer que todos sus cosas sean 24 voltios, pero también se puede conectar directamente a la red eléctrica de 110 hasta 220 voltios. Entonces, las unidades básicas que tenemos sin expansión de entradas y salidas, hay unidades básicas con 10, 12 y 20 entradas y salidas digitales, y 4 entradas y salidas analógicas que pueden trabajar desde 0 a 10 voltios, 4 a 20 miliamperios, que no está escrito aquí, son de 12 bits, ¿ok? Hay módulos de expansión de entradas y salidas digitales a relé o a transistor, hay los dos. Hay expansiones analógicas o expansión para lectura de sensor PTC, ¿ok? Las salidas digitales que tienen los equipos, las que son a relé, pueden trabajar hasta 8 amperios, con cargas de hasta 8 amperios, y las que son a transistor hasta 1 amperio, ¿ok? Esse equipo tem um bloco PID e blocos de funções matemáticas para ser lógicas de programação. Eu vou mostrar um pouco algumas coisas depois sobre isso, ok? A configuração máxima que esse equipo pode ter colocando módulos paralelos ao equipo é de 44 entradas e saídas digitales, 4 entradas para sensor PT100, 4 entradas e 4 saídas analógicas. Ele também tem relógio em tempo real, que isso é muito importante em aplicações de automatização, ter um relógio para, por exemplo, mandar uma aplicação começar a trabalhar em uma certa hora do dia. Ok? Ele tem 2 entradas digitais que aceitam pulsos PWM de hasta 1 kHz e também tem 2 salidas que também podem generar pulsos de hasta 1 kHz. Ok? Ele tem um display LCD que tem 4 linhas e se pode escrever hasta 16 caracteres nesse display. E ele tem luz de fundo. Há alguns modelos que têm comunicação Modbus RTU como estándar, há outros que podemos pôr um módulo, ok? El clique é sempre esclavo em uma rede Modbus RTU. Então, se temos um HMI, por exemplo, touchscreen, ele vai ser o maestro do PLC nesta rede. O clique não pode ser maestro de outros equipos em la rede, ok? Apenas esclavo. Essa comunicação está disponível nestes modelos aqui, ó, 20BRD e 20BTD, ok? Há uma opção de comprar uma tarjeta de memória onde pode copiar minha programação del clique. Eu programo um clique e quero programar outros de forma igual. Eu posso copiar essa programação a outros ou levar a campo esta memória, por exemplo, para facilitar a esta opção. E a configuração máxima que eu havia comentado antes de 44 entradas é uma unidade básica. Posso pôr 3 módulos de entrada e saída digitales, um módulo para entrada PT100, um módulo de entrada analógica, 2 módulos de saídas analógicas e um módulo de comunicação. Esta é a configuração máxima, ok? Então, aqui tenho aqui como é o clique com seus módulos, ok? Então, aqui arriba estão as entradas digitales e analógicas que vêm na unidade básica. Todas estão aqui. Abaixo estão as saídas a relé e a transistor. E aqui, onde há uma pequena tapa, é onde eu uso o cable de programação, que o clique necessita de um cable próprio para ele, ok? E também a memória para copiar o programa, aqui no mesmo lugar. Uma coisa bastante interessante aqui desse equipo é que aqui nos módulos de expansão, eu posso, por exemplo, imaginem que essa unidade básica é de 24 volts BCC. Estou aqui alimentando em meu tabuleiro, tenho uma fonte de 24 que está alimentando o clique. Pero em meu processo, eu tenho algum sensor ou algum botão no tabuleiro que ele me dá uma señal maior que de 24 volts, que eu não vou poder conectar aqui em minhas entradas analógicas da unidade básica 24, que é de 24. Eu posso pôr um módulo que tem entradas digitales que aceitam tensões maiores. Então, aunque o módulo
a unidade básica, se é de 24 volts, eu posso colocar um módulo que aceita tensões de, não sei, de 110, 220 volts e usar este módulo para fazer leituras de campo. Então, eu posso trabalhar com duas tensões diferentes para fazer leituras de instrumentação de campo, ¿no? que me podem dar tensões diferentes. ¿Ok? É possível fazer isso colocando estes módulos de expansão. Aqui, esta imagem eu la saquei do catálogo, que aqui está o código inteligente do equipo, ¿no? Que significa cada coisa. Então, CLW é o click back, el 2 es que es de la generación 2, el 10 es el número de entradas y salidas que tiene la unidad básica, el H es si tiene algún accesorio, si por ejemplo, si puede expandir, si el equipo es expandible de entradas y salidas. R significa que sus entradas digitales, perdona, sus salidas digitales estándar de la unidad básica son a relé. Si es el modelo con el T, es porque las salidas son a transistor, ¿ok? E aqui a letra A é a alimentação do clique, que há três modelos. Ele vai ser A, D ou 12D, que seria 12. Há um modelo de 12 volts, ok? Então, no catálogo, temos aqui todas as unidades básicas, ok? Então, aqui estão todos os modelos que temos. E aqui podemos ver a quantidade de entradas digitais e analógicas que traz por defeito cada modelo. As salidas digitais que traem e as configurações máximas que podemos pôr aqui de entradas analógicas e de digitales, ok? E aqui na última coluna, ele me dá se o equipo, a unidade básica já traz comunicação ou não. Por exemplo, aqui os dois últimos equipos já traem por defeito e nos outros podemos pôr um módulo de expansão, caso lo tenhamos. No catálogo também está a tabla de unidade de expansão. Então, temos aqui um módulo que podemos expandir com 4 entradas digitales e 4 salidas a relé, outro com 4 entradas digitales e 4 salidas a relé, pero em 24. As entradas são em 24, o outro é a 110. Como eu les comentei, se tenho em campo a necessidade de ingressar entradas digitales desde 110 hasta 220 volts, eu posso usar este módulo, ok? Também há um módulo com entradas digitales a 24 e salidas a transistor e a relé, ok? As unidades de expansão analógica aqui também temos 3. Há uma com 2 salidas, outra com 4 entradas para PT100 e outra com 4 entradas analógicas, todas são a 12 bits, ok? O clique necessita de um cable específico de programação para ele, que é este cable aqui que se chama Unlink, que é o cable. Também aqui, esse é o código dele. A memória, que se chama PM05, também está aqui. E caso haja muito ruído na rede, haja muitos variadores, se é uma indústria com bastante ruído na instalação elétrica, também podemos vender um filtro de linha para evitar que os ruídos ingressem ao PLC, ok? Que é esse SFM. E aqui abaixo, a unidade de expansão do clique para comunicação Modbus RTU. Aplicações, controle de umidade, controle de flujo, pequenos processos, controle de arranque e parada de motores, de um arranque direto, de um arranque estreia triângulo, de um arranque com autotrafo, controle de qualquer tipo de máquina, uma extrusora, uma máquina de corte, uma máquina de embalagem, qualquer tipo de máquina podemos usar esse PLC para controlar. Incluso podemos controlar motores de passos e pequenos servos, porque ele tem as salidas e entradas PWM, ok? Também se pode fazer esse tipo de... E aqui empieza lo que quero enfocar aqui nesta charla, ok? Esse equipo ele tem uma ferramenta bastante poderosa, que é a ferramenta de programação. Vocês vão ver que é uma ferramenta bastante interessante. E o clique ele tem duas formas de programar. Eu posso programar através do HMI, eu posso escrever lógica em ladder em el HMI do equipo, usando estes botões que estão aqui. Claro, coisas mais sencillas, não consigo fazer lógicas muito complexas, para isso eu tenho que usar o software, pero lógicas sencillas eu consigo fazer aqui diretamente, sem usar software, sem usar computadora, posso fazer aqui no HMI. E a outra forma é usar o Click 02 Edit, ok? Que é o software de programação.
Bueno, ¿qué es importante de este software, ¿no? Él es gratuito. Se puede escribir hasta 300 líneas de programación en ladder o 200 bloques lógicos de funciones para programación en FDB. FDB son blocos de funciones, ¿ok? Entonces ele acepta tanto ladder como bloques de funciones. Lo más interesante es que este software permite una simulación total, completa de la aplicación sin necesidad de tener el clic en manos. Entonces eso facilita bastante el departamento de proyectos de una empresa, ¿no? También se puede hacer todo, no solo simular, como también monitorear todo online. Incluso se puede imprimir la lógica, ele permite imprimir para que se pueda enviar a un cliente, por ejemplo, hacer una documentación de un proyecto. Ok. En la parte de comunicación, como yo les comenté, el click, él no puede ser maestro en una red. Ele não pode controlar um variador, mandar, por exemplo, um variador prende, apaga, um relé inteligente, ele só pode ser esclavo. Então, ele só consegue fazer leitura, ele não consegue mandar. Pero há uma situação, há duas situações em que o click consegue ser maestro. Uma situação, em verdade. A situação de abaixo, o click pode ser maestro do próprio click. Então, se eu quero expandir muitas entradas e salidas e já estou no máximo de meu click, eu posso poner outros cliques em paralelo e de estes outros cliques eu posso ser maestro, ok? E se não quero nem ser maestro, só ser escravo, eu posso também utilizar a função datalink e intercambiar dados na rede entre os cliques, ok? Então, através de uma rede Modbus RS485. Ele pode ser aqui, por exemplo, escravo de um HMI, ele pode ser escravo de um TPW04, ele pode ser escravo do próprio clique, e ele pode ser escravo de um PLC 300, por exemplo, que são equipos que podem ser maestros na rede, ok? Então, estas são as possíveis comunicações que temos com o clique, ok? Bueno, então, basicamente é isso, a parte de especificação que esse equipo pode trazer, que nos pode brindar, ok? Quais são os módulos que temos, expansões que podemos fazer. Pero agora eu vou mostrar a vocês aqui uma programação básica, algumas funções básicas do click para que vocês possam entender o poder que tem a ferramenta. Antes, eu quero mostrar a vocês uma coisa. Aqui na página. Então, eu vou aqui ingressar na página de VEG, aqui ó, veg.net, ok? Aqui, arriba à direita, eu posso elegir o país em que eu vivo. No caso de vocês, eu coloquei aqui Guatemala, ok? E aqui na página de VEG vai mostrar todos os produtos que são vendidos em Guatemala. Incluso pode pôr aqui no idioma espanhol. E aqui em produtos, eu vou aqui a automatização industrial, vou a controladores lógicos programáveis e ele me vai dar os equipos VEG. Eu entro aqui no relé programável click 02. Vamos ver se a internet vai funcionar bem aqui. Sim, está funcionando. E aqui abaixo, eu tenho o software para descargar. Aqui, ó, click edit 02. Qualquer pessoa pode descargá-lo, não te vai pedir licença, nem clave, nem nada. É totalmente gratuito. Assim como todos os softwares VEG, ok? Aqui está o manual e aqui está o catálogo de soluções VEG e o catálogo de los PLCs. Então, aqui posso abrir aqui o catálogo, por exemplo, vou abrir aqui para que vocês vejam. Aqui no catálogo está falando sobre todos os PLCs, ok? Incluso eu utilizei este catálogo para fazer a apresentação. Aqui temos bastante informações técnicas. Então, é muito importante que vocês sepam encontrar estas informações, ok? Bueno, eu tenho o software instalado aqui em minha computadora. Eu vou abri-lo aqui. Eu vou abri-lo. Então, quando abro o clique desde o zero, ele me sale esta. Déjame deixar de fundo aqui na apresentação. Ele me sale esta pantallita aqui. El mío yo lo dejé en inglés, ¿ok? Las opciones son inglés y portugués, ¿ok? Entonces, si yo coloco aquí, yo creo un programa nuevo en Ladder, ¿ok? Y si yo pulso aquí en New, él me da aquí como o qué equipo yo quiero elegir de los clics que tengo, el que voy a usar en mi proyecto.
Eu vou usar este segundo aqui. E aqui já me dá as características básicas desse equipo. Oh, mira, este es de alimentación 24 voltios, tiene 6 entradas digitales desde la 1 hasta la 6, tiene 2 entradas analógicas, las salidas son 4 a relés de 8 amperios, tiene entrada analógica, sí, tiene el RTC, sí, tiene. Ese modelo no tiene, por ejemplo, salidas rápidas de 1 kHz, pero tiene entradas. Ese modelo no tiene comunicación, ele tem HMI e se pode colocar expansões. Dou um OK. E aqui ele me entra em esta página, OK? Aqui vamos a programar o clique, OK? Então, vou volver aqui na apresentação para mostrar algumas coisas mais antes de seguir com o software. Aqui há uma coisa bastante importante que temos que saber deste equipo, OK? Nós aqui na linha de programação, aqui, 1, 2, 3, 4, podemos poner apenas quatro instrucciones, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo un ejemplo aquí que tengo 3. Tengo una entrada digital 1 aquí, una entrada digital 2 aquí y una salida digital. Pero yo solo consigo poner 4 instrucciones. O sea, sería posible colocar aquí una tercera y la última siempre es la bobina, ¿ok? Entonces, no hay como poner más que 4. E muita gente deve estar perguntando na cabeça, pero e se necessito poner 5, 6, 7, hacer uma lógica bastante compleja, como hago? Então, eu vou apresentar isso a vocês em las próximas diapositivas, ok? Então, não se preocupem. Aqui também, como eu comentei antes, eu posso criar essa mesma lógica que está aqui no próprio HMI del click sem usar o software, só pulsando botões, ok? Algumas outras coisas importantes que temos que ter aqui. Temos sempre que ter o manual aberto com nós, ok? Para hacer programação, porque é impossível gravar na memória todo lo que está no manual. Então, en el click, quando se vai programar, ele tem alguns símbolos que são estándar de ele, que está já no software. Então, a letra I significa entrada digital. A letra I maiúscula é para um contacto aberto. Quando colocamos um contacto cerrado, ele vai pôr um I minúsculo. Ok? E aqui está a quantidade que é possível de ter e aqui seus rangos, ok? Então, se uma salida digital vai ter a letra Q. Se quero uma entrada por teclado, eu posso convertir meu teclado del clique em uma entrada digital. Ele tem a letra C, Z. Entrada digital de las expansões seria a X, na salida digital de la expansão a Y, marcadores de memória MN, temporizadores T, contadores C, el RTC R e o comparador um G. Então, dentro do software temos que conhecer esta simbologia para poder trabalhar com o clique, ok? É importante aqui que estes marcadores de memória, o M e N, que se utiliza como variáveis auxiliares em programação, há 63 que se chamam M e 63 que se chamam N, ok? Então, temos 126 de memória para poder usar no programa. E algumas são especiais, ok? Então, por isso é importante ter o manual. Esta tabla está no manual. Estes marcadores que estão aqui não posso usar como marcadores auxiliares em minha lógica de programação, porque eles já têm funções específicas definidas, ok? Eu não vou detalhar aqui, porque temos umas 30 minutos de apresentação, então não vou entrar em detalhes em cada um, só para que vocês tenham isso em mente quando empiecem a programar com o clique, ok? Então vamos volver aqui ao software. Então tenho aqui o software, aqui abaixo tenho todas minhas funções em ladder, ok? São aqui entradas, salidas. Por exemplo, o comparador aqui é o G, o reloj em tempo real é o R. Temos todas as funções que uso para programação ladder aqui abaixo. E aqui arriba está, por exemplo, aqui posso gravar o programa. Aqui está onde, que é a coisa mais impressionante mais poderosa dessa ferramenta, é que eu tenho o clique aqui virtualmente, ok? Se pulso aqui em teclado, eu tenho aquele clique, eu posso pulsar estes botões aqui e trabalhar com o clique, ok? Ele cambia, é um clique virtual, ok? Aqui é o botão para hacer a lógica em ladder.
Aqui tenho o simulador. Se coloco aqui, ele já me dá todas as entradas digitales do equipo aqui que está passando. Todo, e se estou aqui em el modo clique virtual, ele já me dá aqui, ó, mira, tenho aqui minhas entradas digitales del clique, minhas duas entradas analógicas e minhas 4 salidas digitales já estão aqui, ok? E eu posso interagir, fazer interação com elas. Eu posso prender e apagar, eu posso cambiar o valor de minha entrada analógica para simular um sensor de pressão, por exemplo, que está aqui midindo, ok? Eu posso fazer todo aqui em tempo real e todo o que hago aqui vai passar igualmente no clique no mundo real, ok? Pero supon después aquí puedo cerrar la simulación, por ejemplo. Ahora imaginen que ustedes tengan un clic real ahí, está ahí encima de la mesa, tiene un clic y quieren conectar el clic a la computadora para probar el software. Si yo voy aquí en operación, link con port, y él me sale esa pantalla. Aquí basta elegir a porta de comunicação que o clique está comunicando com a computadora. E como eu descubro em que porta é? Quando nós conectamos qualquer cable USB na computadora, ou vocês quando vão a conectar o cable USB do clique na computadora, em el Windows, no painel de controle, na parte de gestão de dispositivos, ele te aparece já porta com e um número. Ele aparece automaticamente todas as vezes que se conecta o cable USB na computadora. Então, vocês vão ao gerenciador de dispositivos e vão ver que porta com está saliendo allá, desde a 1 hasta a 8. E basta colocar aqui, eu não tenho um clique aqui comigo agora, fazer clique aqui em link e ele vai conectar-se diretamente com o clique que vocês têm, ok? Pero aqui, nós vamos usar o simulador para jogar um pouco. Então, vamos primeiro aqui na parte ladder, não? Eu quero mostrar a vocês o tema do HMI, do ladder. Então, eu vou pôr aqui, ó, um contacto normalmente aberto de uma entrada digital 1 e vou pôr aqui uma salida digital de clique na salida 1. Então, quando eu coloco os blocos aqui, ele me dá todas as possibilidades que puedo colocar dentro de um contacto aberto, entradas de expansão e outras coisas que eu vou apresentar um pouco depois, ok? E aqui os números possíveis, por exemplo, este clique tem hasta 12, os números são em hexadecimal, ok? Eu vou usar a entrada 1. Em la salida é o mesmo. Eu tenho uma salida aqui normal, que se chama Q, e se dejo nesta opção aqui, que tem um menos, é essa salida comum aqui. Vai aprender e apagar como se fosse uma lâmpada. Pero também, para os que manejam aí o tema de programação em ladder, eu posso, por exemplo, cambiar essa bobina para uma bobina de 7, ok? Então, quando eu pulso aqui em mi botão 1, ele vai aprender e a bobina não se vai apagar, ok? Ou posso pôr uma de reset, para que quando eu pulso acá, resete a bobina. Ok? Então, vou deixar aqui la normal, ok? E aqui abaixo, aqui na letra A, é onde eu cierro a linha, ok? Então, mira que interessante. Renan, buenos días. Aquí... Hola, buenos días. Buenos días, hola Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está viendo una bobina y hay un set reset en la bobina. También aparece una letra P. Esa letra P que... Es de pulso, es para un pulso. Sí, es para generar un pulso. Ah, ok. Como que fuera ¿qué función haría la bobina en ese sentido? No te entendí. Al momento de activar la bobina... Sí, él hace solo un pulso en la bobina. Ah, ok. Okay. Entonces, mira, yo tengo aquí la lógica ladder. Si yo voy aquí al modo simulación, al modo clique virtual, y coloco en modo simulación, si yo prendo mi entrada digital 1, él prende la bobina aquí, como si fuera una aplicación real. Y si yo regreso aquí a la aplicación ladder, mira que está funcionando aquí, ó, mira que y aquí también tengo el status de las entradas digitales. Entonces, si yo apago por aquí, mi entrada digital 1,
ele apaga a bobina. Se eu la prendo, ele prende a bobina e eu consigo ver en el ladder. Eso es como la gente programa, ¿no? Miramos el ladder, vamos programando y haciendo pruebas, ¿no? Pero con esta herramienta de simulación yo consigo ver eso físicamente. Es como si yo tuviera el botón real aquí. Cuando lo cierro, él cierra aquí la lámpara. Lo bueno es que aquí en el HMI del click, yo consigo ver que la entrada digital 1 está accionada y la salida digital 1 también está accionada aquí. Ustedes pueden ver aquí. Entonces, si yo la apago, ele também apaga. ¿Ok? Y aquí en el ladder, todo lo que yo estoy usando, yo voy a apagar aqui no módulo, todo lo que yo estoy usando de recursos del click, ele me va colocando um asterisco aqui, ó, para que eu veja que não estou chegando hasta o final do recurso del equipo. Então, por exemplo, aqui eu usei uma entrada digital, ele já me informou aqui, ó, que uma já está usada. E também uma salida digital. Ok? E o mais interessante aqui, quando eu estou aqui no modo virtual, estou em modo simulação, eu consigo venir aqui, aqui não, eu dou um ESC, depois um Enter, e mira que mi lógica ladder está escrita em mi HMI. Aqui é o HMI, e isso vocês podem fazer no clique real, ok? Então, eu posso, por exemplo, venir aqui e colocar aqui el modo, tenho que sair do modo simulação. Eu posso vir aqui e colocar outra entrada digital, por exemplo, aqui, ó. Mira, estou programando diretamente no HMI. Eu vou colocar uma entrada digital 2. Se eu regresso a mi ladder, mira lo que se eu tenho que só um segundo. Tenho que volver aqui. Estou em ok. Ok. Se regressa a mi ladder, ele colocou aqui em mi lógica ladder a lógica que eu escrevia já no HMI, ok? De forma automática. Então, eu posso, se quero fazer lógicas mais sencillas, usar o HMI, ok? Diretamente no próprio equipo. E se coloco aqui em módulo simulação, ó, mira, agora, aqui nossa lógica, para que a bobina se prenda, eu tenho que cerrar dois contatos. Tenho que cerrar este e cerrar este, ok? Então, mira aqui, ó, não prendeu. Agora sim prendeu. E aqui, lo mismo. Está simulando perfeitamente, ok? Então, esta ferramenta ajuda muitíssimo no projeto usando o click, ok? Bueno, que mais podemos fazer com o click, não? Podemos, por exemplo, déjame sair da simulação. Vou aqui à ferramenta ladder. Eu tenho aqui, por exemplo, temporizadores. Eu tenho aqui um botão temporizador, ok? E aqui é o que digo a vocês que é importante ter o manual em mãos, ok? Nós temos vários temporizadores e vários modos de operação, ok? Então, por exemplo, aqui é modo 1. O modo 1 é que depois que eu habilito o temporizador, ele conta um tempo e habilita sua salida. Pero há outros modos aqui, ó, modo 3, 4, 5, cada um vai ser de uma forma diferente. Então, uma coisa que eu quero mostrar a vocês aqui, que é bastante importante, é que aqui no manual, eu vou buscar aqui os temporizadores. Por isso que é importante ter o manual, porque nadie vai memorizar tudo isso. Então, aqui, por exemplo, em temporizadores, eu tenho aqui explicando como se configura essa pantalla do temporizador, o que significa cada coisa aqui, ok? Está aqui uma tabla, aqui, por exemplo, eu posso ter hasta 7 modos distintos, ok? Por exemplo, deixa-me mostrar diretamente aqui. Por exemplo, aqui, o tempo de base, eu quero que conte em segundos, por exemplo. ¿Hasta quanto? Hasta 10. Hasta 10 segundos, por exemplo. Então, aqui no manual, ele explica o que é cada coisa, para que não haja nenhum inconveniente. Incluso, aqui, ele mostra como é cada modo de operação, ok? Por exemplo, o temporizador, se eu estou necessitando de mais memórias para auxiliares, eu posso transformar meu temporizador
em uma memória auxiliar, ele não vai mais a trabalhar como temporizador, é só colocá-lo em modo 0. Então, se eu lo coloco aqui em modo 0, ele já não é mais um temporizador, é uma memória a mais que tenho para ser em mi ladder, porque me estava faltando memória, por exemplo, alguma memória auxiliar. E aqui abaixo ele mostra como é cada módulo de temporização. Por exemplo, aqui em modo 1, é o modo onde prendo a entrada do temporizador aqui, la mando em 1, ele conta um tempo e la manda para 1. E aí aqui a explicação do modo 2, como funciona, do modo 3, depois do modo 4. Então é muito importante que vocês tenham este manual em manos para poder programar o clique, ok? Temos também, además de temporizadores, temos, a ver o que mais puedo mostrar. Vamos fazer só uma prova aqui, não? Vamos a deixar no modo 1. Vou dar aqui um ok. Vou a poner aqui um contacto na entrada digital 3, por exemplo. Aqui lo dejo assim, pongo em simulação. Desculpa-me que aqui coloquei uma T, pero é uma I, uma entrada digital. Ok. Pongo em modo simulação. Prendo a entrada aí. Ele empieza a contar, ok? Está contando aqui hasta 10, que estava programado para contar em 10. Então, é importante que vocês tenham esse manual porque ele explica como é o funcionamento perfeito de cada bloco que vocês necessitem programar. Para os que estão acostumados e vão usar contadores, vão usar o reloj em tempo real, vão usar temporizadores. Então, todos estes blocos estão muito bem explicados acá. Mira, incluso ele explica aqui quando estamos aqui no ladder. Por exemplo, estou usando o temporizador, não? O que significa cada coisa que está aqui, ó? Porque eu estou aqui contando o tempo, aqui, ó, há um 10, outro 10 abaixo, um número 3, um número 1. O que significa cada coisa que está aqui? Por isso está aqui no manual. Aqui ele me mostra. Que, por exemplo, aqui, ó, estou aqui, esse número 12 significa que estou usando o temporizador no modo 2. Aqui, ó, são os modos. Esse número aqui é a base de tempo. Aqui ele está contando, a base de tempo está na opção 3, está contando em segundos. Ok? Então, está todo muito bem explicado aqui. Ok? Outra coisa interessante também que puedo fazer. Ok? Eu puedo, por exemplo, aqui em minha HTML, déjame sair do modo simulação. Eu puedo, por exemplo, colocar texto aqui. Eu quero escrever uma coisa aqui, quero escrever uma variável, ou quero ler uma variável, ok? Eu posso escrevê-la aqui no HTML. Eu posso vir aqui nesta opção aqui, ó, que me vai, deixa-me volver aqui no ladder, me vai aqui, ó, HTML texto. E eu consigo vir aqui e escrever aqui o texto que eu quero, ok? E puedo colocar aqui variáveis. Imagina que eu quero ler. Vou poner aqui, ó. Eu não vou escrever porque consome tempo estar escrevendo acá, ok? Pero eu vou aqui a ler. Eu coloco aqui display e vou a ler o que está em meu contador. Eu posso escrever aqui tempo de preparo de la pieza X e colocar o tempo. Ok? E posso estar leyendo este tempo no HTML. Para isso, eu coloco aqui o timer 1, que é o timer que está contando minha peça, ok? Eu lo elegí aqui. Current, que é o tempo corrente, ok? Dou um ok. E em minha lógica ladder, há que poner aqui um bloquecito que se chama at. Esse bloco at, aqui, ó, at1. Está em modo 1. Modo 1 significa exibir. Então, se eu coloco esse bloco acá, ele sempre me vai sair aqui em minha HTML. Quando eu entro aqui em realidade aqui no HTML, aqui temos os ats, ó. Pode ser vários tipos de pantallas distintas, não? Eu vou colocar uma sencilla aqui. Vamos ver se vai funcionar. Mira, que aqui está mostrando o que deveria estar contando em mi contador, não? Ele está parado porque
mi entrada 1 está abierta. Si yo cerrar mi entrada 1, él debería empezar el conteo. ¿Ok? Entonces puedo hacer ese tipo de cosas en mi HMI. Y también incluso puedo poner aquí una variable que yo puedo venir aquí, yo escribo en esta, en vez de hacer lectura, yo escribo en esta variable y esta variable va a escribir dentro de mi diagrama ladder. ¿Ok? Imagínense que yo quiero escribir, yo quiero que ese tiempo sea variable y yo quiero escribir el tiempo aquí dentro del contador. Ahora no es más 10, quiero poner 5, poner 6, también se puede hacer eso, ¿ok? El equipo permite usar este HMI como escritura de datos. Ok. A ver qué más puedo mostrar a ustedes, ¿no? Él también tiene aquí abajo. Voy a salir aquí del modo simulación. Él también tiene aquí bloque. Las memorias que yo comenté a ustedes, ¿no? Puedo hacer aquí una memoria, por ejemplo. Y eso es muy importante por lo que yo comenté a ustedes que solo podemos poner 4 bloques por línea, ¿no? Entonces imagínense que yo voy a borrar todo aquí. Imagínense que yo tengo un motor y ese motor tiene un montón de lógicas de seguridad. Ok, esse motor vai ser acionado por essa bobina aqui, que está conectada a um contactor. Ele tem um montão de lógicas de segurança, um montão de sensores, de botões na porta do tablero, e são mais que 4. E eu não, como vou acionar esse motor, ok? Então, eu vou colocando aqui mis sensores digitais, mis botões, ok? E vou incrementando minha lógica. E eu tenho, por exemplo, 5, não? Eu coloquei aqui o 1, mas em realidade aqui é o 3. Entonces yo uso una memoria, que es un bit, un 0, 1, va a estar prendido o apagado. Y coloco mi memoria aquí en la próxima línea. De esta forma, yo vengo aquí, coloco memoria 1. Y sigo con mi lógica. L 3 y 4, y ahora 1 y 5, por ejemplo. Entonces, mira, ahora yo conseguí colocar 5 para accionar el motor. Entonces, cuando todas estén prendidas, então voy a colocar aquí modo simulación. Voy a prender la 1, la 2, la 3. Quando eu prendi la 3, ele vai aprender esta memória. Esta memória vai estar prendida aqui, na linha de abaixo. Então, cierro la 4, cierro la 5, ele me acciona o motor. Então, esta é a forma, usando memórias, para incrementar a lógica por linhas no clique, ok? É necessário fazer esse tipo de lógica, ok? Outra função importante que temos. Aqui abaixo há alguns bloques que são matemáticos, ok? Então, mira, aqui temos um bloco que se chama AS, que é um bloco para hacer suma e subtração. Ok? Então, imagine-se que eu quero sumar ou subtrair qualquer coisa. Se eu quero sumar duas coisas, eu tenho dois sinais analógicos que eu quero fazer uma suma. Então, eu utilizo aqui uma señal aqui, outra señal aqui, e hago a suma. Como eu não quero restar nada, eu lo deixo em zero, porque aí não me está interviniendo em meu resultado, ok? E aqui abaixo são os lugares de onde vêm estes valores. Por exemplo, eu posso estar aqui lendo aqui na entrada analógica 1 e aqui uma entrada analógica 2. E o resultado vai ser a suma, o resultado da S1 vai ser a suma destes dois valores. Também há a outra opção aqui, MD, de fazer multiplicação e divisão. Então, se eu quero multiplicar dois valores, eu coloco aqui estes dois valores e hago a multiplicação. Se eu não quero dividir por nada, eu divido por 1, porque aí também não me passa nada na matemática, não? Dividir por 1 é o mesmo que não fazer nada. Ok, então se eu não quero fazer a divisão de los valores multiplicados, eu simplesmente coloco 1 aqui na divisão, ok? Então esse bloco também é bastante importante, ok?
¿Qué más puedo mostrar a ustedes aquí que es interesante? Bueno, yo tengo aquí unos ejemplos. No sé si el tiempo va a alcanzar, que falta poco, pero voy a intentar aquí hacer un ejemplo más completo de una situación más completa, ¿ok? Entonces aquí en la presentación yo había programado 4 ejemplos para usar las lógicas, ¿no? Pero no vamos a tener tiempo de hacer los 4, principalmente porque los otros 2 são mais complejos, um pouco são maiores, ok? Pero tenho aqui, por exemplo, um programa de controle de uma cinta transportadora, ok? Então eu tenho um motor, e eu quero que esse motor haga um arranque direto. Esse arranque direto é o exemplo 1, pero vou ensiná-lo ao mesmo tempo aqui no exemplo 2, ok? Então aqui tenho um motor que arranca diretamente, tenho uma alarma que me dá quando eu termino os números ou as quantidades de peças que passam por la cinta, ok? Então, ao contar 10, aqui um sensor SP1 e ao contar 10 peças através do sensor 1, a cinta deve parar e prender uma alarma de forma intermitente de 1 segundo prendido e 1 segundo apagado. Depois do conteio, se o operador pressionar o botão 1, o processo deve reiniciar-se outra vez, ok? E aqui no exemplo 1, que era o arranque direto, não? Eu tenho aqui um botão UI, que é um botão pulsador para prender e apagar o motor. Tenho um botão O, que é normalmente cerrado, que se eu lo pulso, ele apaga. E tenho um relé de proteção de sobrecarga aqui, ok? Então, eu vou abrir aqui o exemplo, que eu já lo tenho listo aqui. E vou comentar com vocês como funciona a aplicação, ok? Bueno, se eu pulso, como eu mostrei aqui antes, não? Se eu pulso o botão I, ele tem que prender meu motor, ok? Então, aqui está, pulso o botão na entrada digital 1, ele prende meu motor. Se, por isso ele tem uma bobina D7 acá, ok? Estou usando uma bobina D7. Então, se eu dou um pulso nessa bobina, ela se queda prendida, ok? Um pulso positivo. Se eu dou outro pulso, aqui tenho o reseteo dessa mesma bobina, não? Aqui, ó, está na função reset, não? Então, se eu prendo, ou se eu pulso, perdona-me, o botão e na entrada digital 2, ele apaga. Se o relé de sobrecarga, se há uma sobrecarga no motor e o relé atua, ele também apaga, ok? E se eu conto 10 peças, aqui é meu contador, ok? Se eu conto 10 peças, o motor também apaga, ok? E empieza a sirena. Então, como eu les comentei antes, temos que pensar no simulador como mundo real, ok? Então, mira, aqui en el arranque directo, nosotros tenemos un botón O cerrado y un relé que tiene sus contactos cerrados. Aquí físicamente en campo, ellos están cerrados. Entonces, aquí mi lógica también tiene que estar así, ¿ok? Ellos están cerrados. Ellos tienen que estar cerrados. ¿Por qué? Porque aquí es la lógica invertida, ¿no? Si ellos están cerrados allá y aquí están negados, significa que eles não estão atuando, ok? Então, quando eu hago aqui minha simulação, eu tenho que deixá-los cerrados aqui como se estivesse em campo, ok? Para que empiece a funcionar, ok? Aqui, a outra parte da lógica é a lógica de conteio quando o motor está prendido. Então, se eu prender o motor aqui me permite começar o conteio de mis peças. E minha entrada digital 4 aqui está programada para ser justamente este sensor aqui. Então, cada vez que passe uma peça, esse sensor vai enviar um pulso digital 1, né, de 24 volts, não, para contar. Então, aqui, se eu vou pulsando aqui em mi digital 4, aqui, ó, ele tem que contar. Ó, contou uma, contou a segunda, são pulsos. Prendo e apago. Prendo e apago. Hasta que chegue em 10. Ok? Então, quando chegue a 10,
este es mi contador. Yo voy a abrirlo aquí antes. Este es mi contador que está aquí, que yo lo coloqué en modo 1, que yo les comenté. Tenemos que ir al manual y ver qué es el modo 1, ¿no? El modo 1 prende después que el conteo llega al número final. Está programado aquí para que el conteo sea 10, ¿ok? Entonces conto hasta 10 y ele acciona. E para resetearlo, está programado na memória 1 aqui. Quando esta memória 1 sea 1, eu reseteo mi contador, ok? Está programado desta forma. Então, vamos a seguir aqui. Eu resetei, hay que iniciar todo outra vez. Ó. Prendi mi motor. Ah, perdona. Em campo, tenho estes dois contactos cerrados, obrigatoriamente. Então, prendi mi motor e empieza a aplicação. E empieza agora o conteo de cajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Quando eu prendo a 10, ele vai prender a alarma. Aqui está a lógica de alarma. Se vamos aqui, ele está com a alarma prendida aqui. Miren aqui abaixo. Espera só um segundo que eu... Ok? Então, aqui ele prendeu a minha alarma. Podemos ver aqui. E aqui mais abaixo, se eu quero resetear a alarma, a lógica aqui tem que, para reseteo de la lógica aqui, miren aqui abaixo que eu contei 10, então ele me habilitou esta linha, e se agora eu dou um pulso em 1, ele resetea mi lógica e empieza todo outra vez, assim como pide o exercício, ok? Então, e aqui ele já prendeu o motor que estava na salida 1 e accionou e desaccionou, ¿no? A alarma ou a lâmpada aqui que estava em la 2. Todo de forma automática. E pode ser a mesma coisa aqui, ó. Pode estar aqui contando. Quando chegar a 10, ele vai aprender a alarma. Mira, parou o motor, contou 10 cajas, prendeu a alarma, não? E aí está. Se eu pulso aqui, ele tem que resetear o circuito, prender o motor outra vez e começar o conteo de cajas. Ok? Então, esta é uma ferramenta bastante poderosa que vocês podem usar, ok? Há mais coisas. Eu posso, por exemplo, convertir imagínense que usamos todas as entradas digitais que temos disponíveis aqui. Eu posso convertir estes botões do clique aqui em uma outra entrada digital para usar dentro de mi ladder. E aí já não terá mais funções aqui na pantalla para navegar nas coisas. Também é possível, ok? Outra coisa que é possível com o clique é possível convertir estas duas entradas analógicas em outras duas entradas digitais. Se eu simplesmente conecto aqui um sensor de 24 volts, não, para uma entrada digital, automaticamente o clique já toma essa entrada, ele já sabe que vai ser a entrada digital. E também se pode fazer esse tipo de conversão, ok? Bueno, já chegamos a 1 hora de apresentação, não? A ideia era mostrar um pouco da ferramenta. Aqui em Brasil há um curso online que são de 2 manhãs inteiras, ok? Aí hacemos o curso aqui em Brasília, ele vai apresentando todas estas funções uma a uma e vai sendo exemplos passo a passo, ok? É que como teníamos apenas 1 hora, eu não tenho tempo suficiente para apresentar o passo a passo de cada uma. Mas é possível, no futuro, eu fazer um curso online, ok? Um curso de 2 manhãs inteiras, incluso vocês vão programar desde sua casa, hacer exercícios, hacer as coisas mais passo a passo, ¿no? Aqui a ideia era fazer uma apresentação de 1 hora para que vocês conhecieran o produto e conhecieran esta ferramenta tão importante para facilitar a programação de vocês, ok? Agora eu posso abrir aqui para perguntas, se vocês querem, ok? Podemos abrir. Sí, Não sei se há perguntas aqui no chat. no, en el chat no hay preguntas, Renan. Sí, te quiero agradecer realmente por la presentación, está bastante completa y también felicitarte porque cada vez está mejor tu español.
Casi perfecto. Gracias. Entonces, si quieren, abrimos la ronda de preguntas. Si las quieren hacer por el chat, las escriben y yo las puedo leer. O si quieren abrir micrófonos y preguntar, pues estamos ya abiertos para la ronda de preguntas. Buenos días, Hernán. Juan Carlos nuevamente te saluda. Hola, Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Mira, para poder decirle al programa o al clic que tiene un módulo auxiliar, hay que configurarlo primero cuando Sí, una aquí, nueva sí, página. aquí cuando se selecciona el modelo, se elige aquí con el módulo auxiliar, ¿ok? Es aquí al inicio. Ok, ¿dónde elegiste el módulo auxiliar, digamos, de 4 entradas y 4 salidas más? Eh, déjame averiguar aquí que también ya no me acuerdo. Ok, no será en este donde No, dice no, no, no es que DIDO. no se ve. Se quando você coloca aqui ele clique, ele já te dá aqui. Aqui, mira aqui, ó, por exemplo, ele já te dá lo que é expansão, ok? Se las estás usando, ele aparece só aqui nestas barras, ok? Não te mostra as expansões aqui, ok? Ok. Ele só mostra aqui a unidade principal, ok? As expansões ele já te mostra automático aqui. Por exemplo, este equipo, você pode pôr aqui uma expansão nele de 4 entradas analógicas, por exemplo, ok? Ele aparece aqui nas entradas. E aí só vas a conseguir visualizar em números, ok? Ok. Gracias, Hernán. Alguma pergunta mais? É alguém aí que já haya programado o clique, ou que tem algum projeto aí novo para usá-lo? Están muy tímidos todos. Não sejam tímidos. No, pues parece que estuvo bastante claro porque no hay ni en el chat alguna pregunta ni por micrófono. Bueno, si no hay pregunta, Renan, y de tu parte ya, no sé, ¿alguna otra pregunta? No. Si no hay preguntas, Renan, entonces, pues vamos a tomar en cuenta este curso que mencionaba ya más a profundidad, que es el de 2 mañanas. Vamos a empezar a ver de organizarlo un poco más adelante para que sea pues, un curso más a profundidad. Vamos a empezar a coordinarlo para poder también hacer una convocatoria a la gente que esté interesada. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, pues agradecerte y agradecer a todos los participantes. Para Seika como representante de WEG para Guatemala y El Salvador en automatización, pues les agradecemos a todos su participación a este webinar y esperamos vernos pronto en alguna otra charla o también esperamos ya vernos pronto ya personalmente, esperamos ya dentro de poco poder ya visitar a algunos clientes. Entonces agradecerles a todos y te dejo ahí la despedida, Renan. Sim, muitas graças pela presença de todos vocês, ok? Espero que haya sido provechoso. Foi apenas uma hora, então é tudo muito rápido, porque, como eu les comentei, são 2 manhãs inteiras, né? Em uma hora não há como mostrar todo. Sí. Graças por todo. Saludo a todos, ¿no? Espero que todos estén bien ahí por ese tema que estamos pasando de la pandemia. Y espero poder viajar pronto a Guatemala otra vez ahí en el próximo año. Creo que todo se normalizará, ¿no? Y muchas gracias por todos y buena semana a ustedes.